Hoje eu vou te ensinar a fazer esse espelho inspirado no filme da Barbie e o Castelo de Diamante. Para começar, eu usei um papelão um pouquinho mais fino, aqueles de embalagem mesmo, e desenhei um coração nele para depois poder recortar. Ele vai servir como um modelo para a gente fazer o coração do espelho. Não precisa se preocupar em deixar o coração extremamente perfeito, até porque depois os detalhes eles vão disfarçar se alguma coisa acabar saindo um pouquinho torta. Para fazer o espelho eu tô usando papel alumínio, mas eu acho que papel laminado vai ficar bem legal também, e se você quiser realmente tornar isso um espelho, eu acho que na Shopee tem uns espelhos mini que você consegue comprar, ou adesivo espelho, alguma coisa assim. Depois é só você recortar o coração do papel alumínio e reservar. Para fazer a estrutura do espelho eu vou utilizar a massa de biscuit. Eu acabei perdendo a gravação fazendo o coração, mas basicamente você vai enrolar o biscuit ou a massa que você estiver utilizando, deixá-la um pouquinho fina, não muito grossa nem muito fina, o suficiente para você fazer os detalhes que você quiser depois, e vai enrolar em volta do papelão. O papelão ele vai funcionar como se fosse um molde, uma estrutura para deixar ele um pouquinho mais firme na hora de a gente trabalhar a massinha. Para fazer o cabo do espelho eu deixei uma massa um pouquinho mais grossa e fui enrolando ela na minha mão conforme a referência que eu tinha. Para conectar as duas partes eu indico que você utilize um pouquinho de água e um cabo de pincel para que você consiga ter um pouquinho mais de precisão na hora de juntar as duas partes e deixar ela bem alinhada. É um processo um pouquinho chato, eu cortei no vídeo, mas eu fiquei bastante tempo tentando alinhar a massa ali de uma maneira que fique bem um pouquinho mais real, né, as duas partes juntas. Depois de juntar tudo ela ficou assim, parece que ela ficou extremamente torta, horrível, mas relaxa que isso vai ser modificado mais pra frente. Como eu falei, a gente vai colocar vários detalhes e isso vai acabar disfarçando no final. E pra fazer os detalhes que você vê ali, como se fossem uns ramos, eu só usei a mesma massa de biscuit, afinei ela um pouquinho e fui enrolando no próprio cabo. Para fazer os detalhes que parecem uma minhoquinha, eu enrolei as duas pontinhas e fiz como uma forma de S. E aí eu utilizei, conforme a referência que eu estava vendo, eu fui fazendo assim. Para fazer as flores, eu já tinha um molde aqui em casa que eu comprei na Shopee. Se alguém quiser, eu mando o link depois. Mas eu já tinha em casa, então eu utilizei para fazer as flores. Daí eu só ajeitei elas pro tamanho que eu queria e os dois modelos, e conforme a referência eu fui colando no espelho. E para colar, eu tava utilizando cola de escola branca, aquela líquida mesmo. Depois eu deixei a peça secar por 2-3 dias e passei 2 camadas de branco na peça inteira pra gente conseguir pintar. Para fazer as pinturas, eu tô utilizando tintas de tecido e tinta acrílica. As tintas de tecido eu estou utilizando da Acrylex. Eu comprei essa tinta metálica que vocês estão vendo, que foi R$22. Utilizei um pincel de detalhe e um pincel um pouquinho maior para fazer essa pintura. Eu comecei pintando o dourado, pintei todos os detalhes ali e passei um pouquinho distante das flores porque eu tava com medo de invadir o espaço ali, então eu comecei primeiro nessas partes. Depois que eu fui pintando as flores, eu percebi que vai precisar de mais uma camada de tinta, porque ela ficou bem translúcida, principalmente na parte roxa e na parte rosa. Ela fica bem translúcida ali, com uns pontos bem esbranquiçados, então eu tive que passar 2 camadas de todas as cores, da dourada, da roxa e da rosa. Eu fui passando com bastante cuidado depois com o pincel de precisão, e depois de 2 camadas de tinta, esse foi o resultado da pintura. Você pode colar com cola branca ou com cola Super Bonder. Neste caso, eu preferi a cola Super Bonder porque ela vai secar bem mais rápido. Você vai passar a cola atrás do nosso espelho e vai colar em cima ali o papel alumínio. Aí você pode alisar um pouquinho mais, deixar mais rente. Ali eu já tinha feito isso 2 vezes e acabei rasgando 2 vezes os 2 modelos de coração, então eu só deixei desse jeito para mostrar para vocês o resultado final. Então esse foi o resultado do espelho. E se você tiver alguma sugestão de alguma coisa que você queira ver, pode deixar aí embaixo que eu vou dar uma olhada em todos os comentários. Então é isso, até o próximo vídeo.